Você sabia que existem várias versões do ESP32 e nem todas elas possuem as mesmas funcionalidades? Vem comigo nesse vídeo entender todas essas versões e vamos aprender juntos ESP32 nesse ano. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Esse ano vamos aprender ESP32. Como assim, Kleber? Você já não sabe mexer com ele? Sim, sei sim. A gente brincou já um pouco com a ESP32. Porém, eu quero aprofundar o meu conhecimento, então resolvi, como meta desse ano de 2022, fazer uma série de vídeos onde eu vou documentar aqui todo o meu processo de aprendizado. Então, eu vou aprender um monte de coisa a respeito de ESP32 ao longo do ano e vamos documentar em vários vídeos ao longo do ano. Minha meta é fazer um vídeo por semana. Não sei se eu vou conseguir toda semana realmente cumprir ali, mas eu quero colocar aqui um compromisso com vocês de fazer bastante vídeos a respeito de ESP32. Inclusive a gente pode fazer lives aprendendo a usar alguma função do ESP32, montando algum tipo de projeto e tudo mais. Vai ser bem bacana e eu convido a você a aprender ESP32 em detalhes, mais profundamente, junto comigo ao longo desse ano. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês essas particularidades do ESP32 antes da gente sair aprendendo. Vamos ver o que ele é capaz. O ESP32 todo mundo já sabe que é um carinha que tem um processador que pode ser dual core, ele chega até 240 MHz, ele também possui Wi-Fi e Bluetooth, o Bluetooth Low Energy inclusive, além de ser um processador de 32 bits. É um cara muito versátil, muito poderoso, todas essas funcionalidades e permite a gente construir vários tipos de projetos. Ele é fabricado pela Espressif, a Espressif é uma empresa chinesa. Porém, o seu processador não é chinês, ele é um processador americano que é fabricado pela Extensa. Então o ESP32 ele é uma espécie de System on Chip, o que a gente chama de SoC. Ele é feito dentro desse encapsulamento metálico e ali ele vai ter todos os componentes para fazer o sistema funcionar. Então a Espressif fabrica todo esse encapsulamento e entrega para a gente prontinho, para a gente colocar nas nossas placas. Da mesma forma que a gente tem o Arduino como placa e o Atmel, o Atmega 328 como microcontrolador, a gente vai ter as placas de desenvolvimento e o chip lá que é o ESP32. O ESP32 ele é o filho, se assim a gente pode dizer, do ESP8266. A Espressif ficou famosa, ela ficou mundialmente conhecida com o ESP8266 e todas as suas variedades ali, todas as suas versões alternativas e placas de desenvolvimento. Então, o histórico do ESP32 ele começa com o ESP8266. O ESP8266 nasceu lá em 2014 e em 2016 nasceu o ESP32 e esse é o ESP32 que a gente vê na grande maioria das placas que a gente encontra no mercado. Esse ESP32 de 2016 ele possui várias versões lançadas ali intermediárias, então algumas placas utilizam umas, outras placas utilizam outras. Eu vou deixar aí um link para vocês da Wikipedia americana, é um site que está em inglês e ele ali detalha cada uma dessas versões do ESP32. Por exemplo, essa versão que eu tenho aqui na minha mão é uma versão que possui dual core, mas nem todas são dual core, nem todos eles possuem dois núcleos. E como que você faz para saber se o seu chip, se a sua placa possui dual core ou Bluetooth até mesmo? O que você vai fazer? Aqui nessa parte metálica, que é o próprio chip, ele tem aqui uma identificação. Você vai ler qual que é essa identificação e vai correlacionar lá na tabela desse site da Wikipedia. Lá ele tem os detalhes de qual que é a configuração desse seu chip. Então faça esse check, preferencialmente antes de comprar até mesmo, Pergunte para o vendedor ou tente encontrar na página qual que é a versão desse ESP32 para ter certeza que você está comprando aquele que tem as funcionalidades que você quer. Então essa foi uma das surpresas que eu tive fazendo essa pesquisa para esse vídeo. Nem todos os ESP32 são dual core. E principalmente as versões que foram surgindo depois, com a S2 e a C3. Elas são versões single core, elas possuem menos GPIOs também, então são versões um pouco mais simples, talvez para ser mais portáteis, o tamanho dela foi reduzido e tudo mais. São versões que
nasceram depois desse ESP32 original. Por fim, nós temos a versão que foi lançada agora em 2021, o S3. Ele é uma versão muito semelhante à ESP32 original, né? Ele tem mais GPIOs e tem todas as outras funcionalidades ao top, né? Ele é dual core, ele tem Bluetooth e tudo mais, velocidade boa pra caramba, de 240 MHz. Como eu citei no começo, as placas não são ESP32, o nome da placa não é ESP32. ESP32 é somente esse carinha aqui, que é o chip, que está soldado na placa. Se você notar, ele tem várias... tem aqui os padzinhos, né, as ilhazinhas soldadas. Se você tacar solda aqui nesse cara, você vai conseguir remover com muito custo, mas consegue remover ele da sua placa. Então, o ESP32, ele faz parte de uma placa de desenvolvimento, que é essa plaquinha aqui. E existem vários fabricantes, vários fornecedores de placas. Nesse mesmo site da Wikipedia, nós podemos encontrar quais são essas placas, quais são os nomes dos fabricantes. E alguns são muito famosos, que a gente já conhece, como a Adafruit, a SparkFun, a DoIt, a Wemos. Todos eles são fabricantes de placas com ESP32. E alguns deles já faziam também placas para o ESP8266. Inclusive, a Espressif fabrica alguns chips de ESP32 com versões otimizadas para algumas dessas placas. Por exemplo, a eThinker, que é a fabricante da ESP32CAN, a Espressif faz um ESP32 próprio para aquela placa que vai com uma câmerazinha. Esse é um outro detalhe que você pode verificar aí na Wikipedia antes de comprar a sua placa, ou pode verificar agora com a sua placa em mãos. Quem que é o fabricante dela e qual que é a versão que está escrita aí. Nem todas as placas a gente consegue identificar o fabricante. Por exemplo, essa que eu tenho na minha mão, eu comprei no AliExpress, inclusive eu vou deixar o link aí para vocês. Vocês comprando nesse link, vocês ajudam o canal. É uma placa que é, digamos assim, paralela, né, da DoIt, que a DoIt fabrica o ESP32 Dev Kit. Então, essa placa aqui, que é o Dev Kit, ela é uma paralela da DoIt. Então é o ESP-W-Room32. E assim a gente vai encontrar vários outros fabricantes com as suas versões de ESP32 ou até mesmo alguma versão mais padronizada da Espressif. A Espressif chegou a fabricar algumas placas, mas não é tão fácil de encontrar assim no mercado. A grande maioria das placas que a gente vê no mercado são dessas fabricantes paralelas. E o que a gente precisa para programar um ESP32? Bom, se você já viu os meus vídeos antigos aqui no canal, você sabe que eu utilizei o Arduino IDE. O Arduino IDE é muito fácil de utilizar. A gente utiliza junto com o Arduino e a gente faz o quê? A gente instala alguns arquivos de configuração para fazer com que aquela linguagem do Arduino seja adaptada para o ESP32. Tudo isso acontece de forma mágica para a gente e o ESP32 sai funcionando bonitinho. Isso acontece porque esses arquivos eles são baseados no ESP-IDF. O que é isso? É um SDK, que é um Software Development Kit, que é feito pela própria Espressif. Esse SDK é a forma oficial de você programar o ESP32 e você pode utilizar baseado na linguagem C, C++. Então você faz o seguinte, você instala esse SDK no seu IDE de preferência, você pode até mesmo usar o bloco de notas para fazer programação, fazendo o código em C, e aí depois faz a compilação e grava no seu microcontrolador, sem precisar de um IDE até mesmo. Porém, esse processo ele é um meio que de programador, na minha opinião, né? Então, eu como engenheiro, embora eu tenha também o bacharel em sistemas de informação, eu não me sinto tão à vontade nesse mundo de programação. Minha raiz mesmo está ali na eletrônica, no mundo maker, botar fio, soldar e tudo mais. Embora eu gosto bastante também de programação, e vocês já viram bastante vídeos aqui no canal sobre programação. Porém, esse ano eu quero desenvolver essa raiz da programação focado no ESP32. Um dos pontos que eu pretendo aprender bastante é o ESP-IDF. Vou utilizar o Visual Studio para fazer a programação e esse vai ser um dos passos
mais avançados aqui do canal. Talvez você não se sinta à vontade, assim como eu, a fazer a programação mais nível hardcore, assim, de programador mesmo, com o ESP32. Eu vou aprender bastante e convido você a aprender bastante também. Coloca aí nos comentários o que você prefere. Você prefere o Arduino IDE, que é uma linguagem mais tranquila, já utiliza o Arduino, já sabe bastante sobre Arduino, ou quer agora aprender um ESP-IDF junto comigo? Coloca aí e a gente vai desenvolvendo essa ideia, esse aprendizado ao longo do ano. Com certeza eu vou aprender bastante de ESP-IDF. A questão aqui é, compartilhe bastante isso com vocês ou não? Diga aí para mim nos comentários. Além disso, o ESP também pode ser programado usando a linguagem MicroPython. Essa linguagem é o Python tradicional adaptado para o mundo do microcontrolador. Então a gente tem aqui, eu listei, existem outras formas de você programar o ESP32, mas na minha opinião essas são as três principais, utilizando o IDF, utilizando o Arduino IDE e utilizando o Python. Nem todas as funções do ESP32 estão plenamente adaptadas nesses outros dois IDEs. Então, isso também favorece a gente aprender o ESP-IDF. Por exemplo, para as funções que envolvem o HTTP, o Wi-Fi, questão de segurança e todos esses detalhes que envolvem esse mundo de conexões de HTTP e Wi-Fi, são mais detalhados, são mais desenvolvidos dentro do ESP-IDF. Então, eu não quero ficar para trás, eu quero aprender o ESP-IDF e eu vou ensinar vocês também. Mas Kleber, ok, você vai aprender aí o ESP32 e o que isso significa? O que a gente consegue desenvolver com o ESP32? Diz aí para mim. Ó pessoal, o ESP32 ele consegue fazer muita coisa, é um cara muito poderoso. Ele tem Wi-Fi, Bluetooth, Dual Core. Isso vai possibilitar para a gente conseguir fazer processos Dual Core, rodar várias coisas ao mesmo tempo. Consigo utilizar Wi-Fi, Web Server, consigo fazer aplicações via web, usando a cloud. Consigo fazer a programação dele via internet ou até mesmo via rede local, Wi-Fi, que é o chamado OTA. Também posso desenvolver aplicações com áudio, por exemplo, uma caixa Bluetooth fazendo som, pegando a música da internet, algum tipo de streaming e depois tocando aqui na sua casa. Aplicações de IoT, isso é, eu diria que a grande sensação do ESP32, você conectar os seus projetos na internet, conseguir fazer o monitoramento de processos, fazer o monitoramento da sua casa, utilizando câmeras e tudo mais, utilizando cloud, MQTT, todas essas funções, algumas eu sei que existem, algumas eu sei usar um pouco, mas eu vou desenvolver aqui no canal ao longo do ano. Kleber, você vai esquecer do Arduino? Vai esquecer da eletrônica? E os projetos divertidos? Calma, pessoal, tudo isso vai continuar. Tudo isso vai ter aqui no canal ao longo do ano. Vou continuar dando aula de Arduino, vou continuar dando aula de eletrônica, montando os meus projetos junto com vocês. O que eu quero é adicionar o ESP32 e fazer as mais soluções, fazer projetos mais legais, projetos mais interativos, projetos conectados com a internet que interagem entre si. E tudo isso vai ser muito legal. Então, continue ligado aqui no canal, continue acompanhando os nossos vídeos, continue aprendendo bastante. Convido você a aprender comigo ESP32 ao longo de 2022. A tarefa para você desse vídeo é deixar aí um comentário. Quero aprender ESP32 com você, Kleber. Quero aprender ESP32 de verdade em 2022. Continue acompanhando então o Fanbots ao longo de 2022. Um abraço e até o próximo vídeo.